repente você não precisa ver a aula toda, mas você dá uma geral ali para quando nós chegarmos na sexta, você conseguir fazer a atividade, porque você vai ver que eu menciono a atividade lá, ou você vê o conteúdo da aula, tá bom? Alunos, eu vou pedir a colaboração de vocês, então, assim, eu vou iniciar aqui a aula, eu vou comentar o trabalho de alguns alunos, e o comentário vai ser bacana, porque são comentários de programas que vocês fizeram, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes em cada programa, sempre por questão do nosso tempo aqui da live. O horário passa muito rápido. Se alguns de vocês quiserem perguntar algo, quiser tirar alguma dúvida, me interromper, não tem nenhum problema. Aí eu paro de falar e aí você vai falar e a gente vai ver aqui qual é o problema aqui, qual é a dúvida sua. Assim que eu acabar de apresentar o trabalho de vocês, eu vou falar do conteúdo da nossa aula aqui, tá bom? De cebola. E me desculpe Pão aqui de se eu cebola? me desculpe aqui se eu ser breve no comentário da atividade de vocês, é por questão do tempo mesmo, tá bom? Mas como eu já tinha passado desde o início, é, programação, falar de programas, falar de software, é uma das coisas que eu mais assim gosto de fazer, trabalho com isso, sempre investi muito nessa parte. Então, falar de programa de computador para mim é sempre muito legal. Conheço todos os programas? Nossa, de longe não conheço. Conheço somente alguns programinhas, tá bom? Vamos lá, pessoal, então. O conteúdo da aula de hoje, tá? Então, eu vou falar do trabalho de vocês, mas o tema da nossa aula de hoje é falar sobre ligar o computador. Como que é essa questão de ligar o computador, tá bom? Daqui a pouco a gente entra nesse tema. E na semana passada, na nossa aula, no final da aula, eu dei uma atividade para vocês. Eu pedi que vocês comentassem sobre dois programas ou dois aplicativos, né, dois apps que para quem usa aí só o smartphone, para quem está usando tablet e smartphone. E aí o que eu fico muito contente, pessoal, é porque a maioria fizeram, praticamente todos os alunos entregaram o trabalho, tá ok? Esse é o trabalho do Iago. Como ele tirou a imagem, estava um pouco escura onde ele tirou e estava meio de lado, eu não consigo pegar o texto em si para fazer uma leitura, mas estou registrando o trabalho do Iago, tá bom, Iago? Ok? E aí, gente, a partir daqui, então, eu vou fazer alguns comentários de alguns trabalhos. O Iago não está presente agora? Tá. Tá aqui o Iago, está presente. Beleza, Iago. Pessoal, e esse é o trabalho do Wesley. O Wesley, ele falou aqui do Google Chrome e ele dá algumas características de funcionamento do Google Chrome, ou seja, como que se faz algumas atividades por meio de atalho. E aí, pessoal, o Google Chrome, ele é um navegador de internet, tá bom? Ele é um programa da Google, e aí algumas pessoas fazem confusão, né? Quando você fala Google Chrome, quando você fala vai no Google, aí a pessoa ela não entende muito bem se você está pedindo para ela abrir o navegador ou se você está pedindo para ela entrar no site da Google. Na verdade, o que ela faz é entrar na Google. O que deu certo primeiro, ela acha que está correto. Quando eu falo para vocês, vamos abrir o navegador Google, é uma coisa. Quando eu falo para vocês, vamos para o site da Google, pessoal, é outra coisa totalmente diferente. Você pode abrir o site da Google de qualquer navegador. Você pode abrir do navegador Opera, você pode abrir do Firefox, você pode abrir do Edge. Ou seja, abrir o site ou entrar no site da Google é uma coisa. Abrir o programa Google é outra, ou abrir o navegador, tá bom? Aqui, durante as nossas conversas dos trabalhos de alunos, vocês vão Professor, perceber... Oi, pode falar. eu vou conseguir entregar a lição só depois que acabar a aula, pode ser? Pode me entregar no finalzinho da tarde ou à noite, ou caso não tem problema. Hoje até meia-noite eu vou dar uma olhada ainda nos trabalhos aqui. Se estiver lá, eu coloco aqui depois, vai ficar registrado sim. Tá bom? Pessoal, vocês vão ver durante a apresentação que algumas situações aqui, teve aluno que falou de site, como por exemplo o YouTube. E vocês vão perceber que eu vou mencionar que é um programa, mas na verdade também é um site. Então vamos falar um pouco sobre isso depois. E aí ele falou para mim do programa Word. E o programa Word, pessoal, é um programa extremamente conhecido no mundo todo. Ele é relativamente um programa fácil, não é um programa difícil, mas a gente precisa saber como usar o programa Word, ou seja, os recursos que o Word ele tem. Então, quando eu falo que ele é um programa fácil, é porque é um programa que permite você digitar um texto, fazer um trabalho de escola. E essa parte é fácil, a gente vai lá e vai digitando.
Só que depois tem a parte de formatação, tem a parte de ajuste, que requer que você tenha conhecimento no programa, né? E aí, gente, por exemplo, no caso de vocês, no nosso caso, nós vamos fazer um curso de Word e é isso que a gente vai estar aprendendo no programa. Vocês vão perceber que depois que você faz um curso desse programa, você vai estar ensinando outras pessoas, familiares, amigos de vocês, como fazer coisas que vocês vão falar assim, ó, isso aí é fácil, é assim que faz, entendeu? Então é normal isso, como eu sempre falo, quando a gente começa a estudar um determinado programa, as coisas vão ficando claras para nós, tá? Aqui é o trabalho da Nicole, tá bom? Ela também fala do Google Chrome, que é um programa, é um navegador, um programa básico para a gente fazer navegação na internet. Então, é considerado um programa, um aplicativo. Falou do Skype, o Skype teve um momento que o Skype foi muito utilizado, tá, gente? O Skype, ele seria hoje aí parecido com alguma coisa, não vou falar que é igual ao WhatsApp, porque não é, mas na mesma linha de programa de comunicação do WhatsApp, tá? Teve um momento aí que ele foi muito utilizado. Fazia videoconferência também e tal, uma série de coisas, tá? Ele perdeu um pouco espaço no mercado porque surgiram soluções para smartphone, né? Para programas que rodam em ambiente mais leve, tá bom? É um programa que teve acesso a muitas pessoas no mundo todo e merece o registro dele aí, tá bom? Eu tenho aqui o trabalho da Sara, ela fala de um programa que nós podemos colocar, né, gente, que é um programa unânime, ou seja, pessoas que não são da informática, né? Pessoas que não fizeram curso de informática, pessoas que estão chegando agora, sabem, ou seja, usam o WhatsApp. Talvez não sabem explicar o que ele é, não sabem explicar detalhes dele, mas as pessoas conseguem usar e entendem que ele é um programa. Elas não conseguem nem explicar que programa que é, tá bom? Mas conseguem entender e falar para você que ele é um programa. Não conseguem, por exemplo, diferenciar para vocês questão entre o WhatsApp e questão entre aplicativo e questão do que seria um programa, tá bom? Continuando aqui, ó, o trabalho da Sara, vamos ver se ela apresentou mais alguma coisa. Aí ela apresentou, aí ela fala de um outro programa aqui, aí esse programa eu já vou comentar pouco, tá? Porque não é bem, não consigo pegar todos os detalhes aqui, tá bom? Então eu vou passar aqui. E aí tem alguns trabalhos que eu não consegui identificar pelo texto, pela imagem, tá bom? Esse é o trabalho da Simone, ela fala de um navegador. Reparem, gente, ó, quando vocês falam para mim de um navegador, eu sei que vocês vão falar de um programa que permite navegar na internet, abrir sites. E ela fez um trabalho muito bacana aqui, ó, porque ela falou de programas navegadores. E aí ela cita, ó, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, ou seja, ó, existe uma série de programas que são considerados navegadores. E é esse o estágio que eu quero que vocês atinjam, que eu quero que vocês cheguem. Mas isso ao longo do nosso tempo, do nosso estudo, tá? Aí ela comenta aqui, pessoal, sobre sistema operacional, que seria o que eu costumo abreviar e costumo falar sobre SO, tá bom? Sistema operacional, pessoal, é programas como o Android, o Windows e o iOS, tá? Eu, o professor de vocês, eu usei por muito tempo o programa MS-DOS. Eu poderia dizer para vocês que eu trabalhei muito com MS-DOS, resolvi muitos problemas com MS-DOS, ganhei algum dinheiro com o programa MS-DOS. E se vocês verem o programa MS-DOS funcionando, é capaz de vocês darem risada. De tão, como é que eu vou falar para vocês? De tão estranho que ele é, tá bom? Vamos usar uma palavra mais educada assim, de tão estranho que ele é. Mas ele é um programa que foi usado, né, em todas as empresas, por todas as pessoas, ok? Além do MS-DOS, existem vários outros programas que são sistemas operacionais. Hoje, para vocês, eu digo que vocês têm que investir no Linux, tá bom? Para quem quer atuar na área de informática, tá bom, gente? E aí eu digo que vocês têm que conhecer o programa Windows, né? O Windows vocês vão conhecer aqui na escola, com a gente. O programa Windows não é um programa difícil, tá bom? Mas é um programa que ele tem os seus detalhes, os seus recursos que precisam conhecer com mais cuidado, coisa que as pessoas geralmente não fazem. As pessoas usam o computador,
mas não entendem que elas usam o Windows. Elas usam o Word, usam o Firefox, usam o Google Chrome, usam o Excel. Elas não entendem, né, a ideia de se usar o programa Windows, mas todos usam. Eu tenho um outro trabalho aqui, pessoal, que é da Anne, tá vendo? Ó? Ela fala sobre o OneDrive, e aí ele é um programa Eu não fiz uma atividade aqui. e é um programa que precisa da internet. E aí ela fala do pacote Office. O pacote Office é interessante, porque ele é um conjunto de programas, tá bom? Então ela coloca bem claro, ó, um pacote de aplicativos Então, para ele falou tá bom? que entrou na Programa. reunião e não fez as outras Ok? atividades. Tem o É trabalho da para fazer que Mariana. ele vai mudando agora. O trabalho da Mariana, pessoal, é o seguinte, ó. Ela coloca aqui sobre o Google Meet, né? É um serviço de comunicação, né, ó, por vídeo. E esses programas hoje por vídeo, né, pessoal, devido ao sistema que nós estamos vivendo atualmente aí, distanciamento social, esses programas estão assim muito evidente, né? Muitas empresas, muitas pessoas estão usando esse tipo de programa. E aí, pessoal, o detalhe é que ela cita o YouTube. Então fica aí a questão. O YouTube é um programa ou não, professor? Conhecemos o YouTube como sendo um site de serviços de vídeo, mas tecnicamente falando, todos os sites, eles são programas, tá, pessoal? Ainda mais sites que têm o nível de funcionalidade que o YouTube tem. Então eu poderia colocar para vocês sites como o Mercado Livre, o Facebook, o próprio site da Google, YouTube, vários outros sites desse gênero, tecnicamente falando, apesar de ser um site, você pode falar assim que ele é um programa, tá? Que ele atende aí todas as características, todos os recursos de programa, tá bom? Então, pessoal, esses aqui são alguns trabalhos, não são todos, deve ter ficado algum trabalho de algum aluno que me entregou por último agora, tá bom? Mas depois eu pego aí para comentar para vocês. Pessoal, queria falar para vocês da questão do computador, quando ele começa a funcionar, tá? Ligando o computador. O que acontece? Geralmente, os computadores, eles têm um botão na parte frontal ou lateral ou na parte de cima do gabinete, pode ser muitas vezes nessa região aqui, ó. E esse botão é o botão de power, ou botão de ligar, tá bom? Botão de ligar e desligar. O power aqui é no sentido de energia. Esse botão, ele também tem um símbolo I, tá? Que é o caso aqui, ó. Vocês estão vendo ele aqui, ó. Que é o de input, que seria entrada. Então, ele seria o I ou ele seria o O, de output, que seria a saída. Então, esse símbolo aqui, na verdade, é esses dois, é o botão de entrada e saída. Esse botão que vai ligar o seu computador, tá bom? Isso nós não vamos ver no nosso curso de informática básico, mas no curso de TI, eu falo para os alunos o que acontece quando o computador não liga, quando você pressiona esse botão. Ou seja, como que a gente faz para tentar entender qual é o problema que o computador tem, né, quando ele não liga, quando você pressiona o botão do input ou do power. Olha ele aqui, ó, o botão do power aqui, ó. Aí você pressiona o botão e ele não funciona. Eu estou mostrando para vocês, na verdade, dois gabinetes abertos. E esses gabinetes eles estão vazios, tá vendo? Ó? Eles não têm nada, né? Não tem placa, não tem nada. Eu estou mostrando isso para vocês perceberem o seguinte, que na verdade, gente, o botão do power, ele tem um fio, ele tem um cabo que vai sair daqui, ó, e ele vai ser ligado numa placa que vai ficar aqui, que é a placa que nós chamamos de placa mãe, tá bom? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, todos os gabinetes têm esse formato dentro deles. Tudo que faz o computador funcionar é a energia. E a energia, ela é gerada pela fonte do computador. No nosso caso, é essa daqui, ó. Então, quando o computador não liga, pessoal, né, tá tudo, o cabo tá ligado na tomada, tem energia, só que você pressiona o botão, ele não liga. O que acontece, professor? É provavelmente um problema na placa, ou no cabo, ou na fonte. Pode ser simplesmente um mau contato, pode ser um dispositivo que está queimado mesmo, e aí vai ter que ser feita a troca. É claro que, nesse caso, já começa a ser uma atividade para uma pessoa que conhece, que estudou essa parte. Então, nesse caso, eu estou mostrando para vocês aquele gabinete na lateral, onde vem um cabo, ó, e ele vem aqui, ó,
e ele vai ser conectado nos pinos que estão aqui, ó. Quando você pressiona o botão do Power, né, o botão de ligar, ele vai ligar a placa-mãe vai girar e ela vai começar a carregar o programa. Pessoal, o programa Windows, na maioria das vezes, o programa Windows ele tá no HD que está dentro do seu computador, tá? Existem outras formas da gente carregar o Windows, mas essa é a mais comum, tá? É quase que 95% das formas de se chamar o programa Windows é pelo HD, tá bom? Eu vou aqui tirar agora os slides para lembrar vocês que depois que você ligar o computador, e ele começar a leitura da placa-mãe, que ele leu a placa, está tudo ok. Quando ele for carregar o Windows, ele começa a mostrar para vocês que ele está preparando, que ele está iniciando. Na prática, gente, ele está carregando o programa na memória do computador, até chegar uma hora que ele vai ficar pronto para vocês usarem. Eu vou fazer uma operação aqui para a gente ver, talvez não dê para terminar, tá bom? Mas é só para vocês verem esse processo. Eu vou abrir aqui no meu computador um programa que permite ele simular um computador, que é o VMware, tá bom? Esse programinha aqui, ele permite abrir um computador virtual, tá? Ele permite criar um computador virtual e aí nesse computador virtual eu coloco um programa. Eu vou abrir aqui um programa que seria o Windows 7 em um computador virtual. Se vocês observarem a minha tela, tá, ó, ela está usando o computador com o Windows 10. Eu vou mostrar para vocês que o meu Windows aqui é o Windows 10, ó, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou disparar aqui nesse programa uma máquina virtual que tem um sistema operacional que eu instalei, que é o Windows 7. Eu poderia fazer isso instalando o Linux, instalando o próprio Windows 10 ou instalando o Windows 8. Ou seja, esse programa a gente usa para poder ter sistemas operacionais diferentes, para a gente poder testar, para a gente poder trabalhar com ele, para a gente poder simular um ambiente. Então, o que vocês estão vendo agora é um computador ligando e carregando o Windows 7. Pessoal, eu falei para vocês que quando vocês ligar um computador lá no botão, ele teria que ligar, e se não ligar pode ser um problema da placa, do cabo, mas essa tela que vocês estão vendo aí, pode ser que durante o carregamento ela pare também. Ela pode travar, ela pode dar uma tela azul, ela pode reiniciar e não conseguir carregar. Se isso acontecer, pessoal, talvez a gente esteja falando de um vírus de computador, talvez a gente esteja falando de algum programa que está com um erro, né? Muitos de vocês são jovens, aí vocês comentam assim, quando o programa está com erro, vocês falam assim, ó, tá bugado, professor, bugou, né? Pode ser que ele tenha bugado, tá? É um termo técnico que a gente usa até para uma situação desse tipo. Mas aqui, ó, vocês estão vendo agora um computador que está com Windows 7, ó. Vou mostrar para vocês agora. Se você falar, professor, então se eu abrir um computador dentro de outro computador, tecnicamente é mais ou menos isso. Só que um é virtual, né? Porque na verdade eu só estou usando uma máquina, tá bom? Ok? Pessoal, então aqui é o Windows 7, que é um sistema operacional, tá bom? O interessante aqui nessa tela, pessoal, é que eu consigo fazer todas as operações praticamente que eu faria em um computador que tem o meu sistema normal, como é o caso aqui, ó, do meu Windows 10. Então, quando eu clico aqui do lado, ó, é o Windows 10. E quando eu clico aqui, ó, eu estou operando o Windows 7. Tá vendo? Ó? Eu poderia ter outros sistemas operacionais operando aqui também, tá? E como eu falei, eu uso esse recurso para trabalho, porque alguns clientes que eu tenho, que eu atendo, eles utilizam o Windows 7, outros utilizam o Windows 10, outros utilizam outros sistemas. Então, eu não posso ter na minha casa um computador para cada programa. Então, o que a gente faz é usar um programa como esse, que permite a gente simular vários ambientes bastante diferentes. Então, é um programa bem interessante, tá? Que para quem aqui na nossa aula que vai
que vai investir aí em conhecimento de informática, né, que vai querer seguir na área de TI, se você for passar pelas minhas aulas ou aqui dos professores da escola, seguramente você vai usar um programa como esse. Eu agora vou desligar o Windows 7, ó, reparem que eu estou desligando o computador, mas eu estou desligando o Windows 7, ó. Ele está desligando, ó, encerrando. Ok. E aí, se fosse o caso, tá, gente, eu poderia estar aqui chamando novamente o VMware e abrir um outro sistema diferente. Por uma questão de curiosidade aqui, para quem nunca viu, eu vou ver se eu consigo carregar um ambiente Linux, tá bom? Um sistema Linux, tá? Eu vou carregar aqui o botão. Ele vai pedir uma senha, vamos ver se eu consigo lembrar aqui para carregar a senha, e ele deve demorar um pouco para carregar. Mas só para vocês verem como que é o Linux, como que é o processo de carregar. Na prática, pessoal, é similar ao programa Windows aí, né? Ou seja, ele vai estar carregando tela por tela, configurando o ambiente. Alguns processos vêm através de código ou frase em inglês, mas não importa. O que importa é que no final o programa fique disponível para você estar operando, tá bom? Uma curiosidade é assim, gente, ó. Alguns alunos falaram do trabalho do Office, do, do Word, falou do Google Chrome, né? Esses programas, eles para mim usar ele aqui no Linux, tá? Ele tem que ser uma versão própria para o Linux, tá bom? Então, existe sim um Google Chrome, mas ele foi feito para o sistema Linux. Então, não posso usar o Google Chrome lá do programa Windows, né, tirar o programa, colocar aqui no Linux e usar ele aqui diretamente. Isso não vai funcionar, tá bom? Então, ele carregou, a interface do Linux é essa. A partir daqui eu vou poder abrir programas, poderia entrar na internet. É um programa muito utilizado nas empresas, tá bom? E ele tem, e a gente pode fazer praticamente as mesmas coisas que a gente faria num computador com Windows, tá bom? Algumas curiosidades e dúvidas vocês poderiam ter agora, que para me responder a gente precisaria mais de tempo, mas eu vou levantar para vocês uma curiosidade, ó. Esse programa aqui, ele é totalmente de graça, totalmente de graça. No entanto, você não vê ele por aí com frequência. Esse programa está em português, ele tem programas de texto, ele navega na internet, ele tem jogos, e, no entanto, você não vê ele com frequência. O programa Windows que a gente usa, e que quando você compra um notebook você tem o Windows, você talvez não perceba, mas você pagou pelo programa Windows. Você teve que pagar por ele, você paga uma licença de uso, tá bom? Nesse nosso caso aqui, ó, esses programas aqui a gente não paga nada, tá bom? Esse programa é conhecido no mundo todo, não é só do Brasil, mas na verdade aqui no Brasil ele é até pouco conhecido, ou pouco usado. Geralmente os técnicos, o pessoal da área mais da informática que costumam fazer algumas operações dele. Eu vou minimizar essa janela, vou deixar ela aqui, ó, para a gente voltar para a nossa aula, tá bom? Então a nossa aula, pessoal, é assim, né? Ó, quando a gente liga um computador, né? Como que é esse processo de ligar? O que acontece? Aqui existe uma combinação, tá, gente? Existe uma combinação entre o hardware e o software. Novamente, essas duas palavrinhas, elas estão juntas, né? Ou seja, quando você liga o computador, existe uma combinação entre a máquina, a placa, o cabo, a memória, tá bom? E existe uma combinação entre o que ele vai fazer, tá bom? Entre o programa, como que ele vai configurar o teclado, como é que ele vai configurar o mouse, como é que ele vai configurar a internet, tá? Então, tudo isso funcionando direitinho, o resultado é esse que vocês estão vendo aqui comigo, ó. O resultado é esse. É vocês podendo aqui, ó, usar o computador normal. Você quer abrir uma calculadora? Você vai abrir uma calculadora porque o teu computador está funcionando. Você quer entrar na internet? Se tiver acesso à internet, você vai abrir a internet. E assim sucessivamente. Então, para a gente ligar o computador é simples, é fácil, mas a gente precisa que tanto o hardware como o software estejam funcionando corretamente, estejam configurados corretamente, tá bom? Como eu falei, se tiver problema ou se não tiver configurado, como é que eu faço, professor? Aí depende de várias situações, então a gente sempre recomenda pedir ajuda para uma pessoa que já tem mais experiência ou
se necessário, né, chamar um técnico mesmo, uma pessoa que conhece como o computador funciona, tá bom? Pessoal, eu vou fazer aqui uma cópia da chamada de vocês. Enquanto isso, eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta da nossa aula. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta, gente? Eu nenhuma. Nenhuma? Professor, Certo. não, Eu não. Ninguém quer fazer pergunta. Tá certo. como é que se dá? Olha, antes de começar a Tipo minha assim, aula, não- tinha gente comendo até bolo aí, viu, pessoal? Vou falar para vocês, viu? O friozinho faz isso, né? Pessoal, nenhuma pergunta então, gente? meu, professor, Tá bom. não, tem Pode pergunta falar. não. Professor, Oi. como que eram os outros Windows? Certo. Então, gente, ó, os outros Windows é assim, tá? Ó. O programa Windows, ele começou em 1985. 1985, tá, pessoal? O que acontece, ó? De lá para cá, o Windows ele sofreu várias atualizações, tá bom? Então, o primeiro Windows oficialmente era o 3.0, 3.1, comercialmente falando, tá bom? Isso em 1985, 86. Ele era bem simples no início. Depois ele foi evoluindo, chamou Workgroups, depois ele chamou o Windows 95, depois ele chamou o Windows 98, depois ele chamou o Windows ME, virou o Windows 2000, depois ele virou o Windows XP. Alguns aqui devem ter conhecido o Windows XP, né? Depois ele virou o Windows 7. O Windows 7 foi um dos melhores, tá, pessoal? Aí depois veio o Windows Starter, não deu certo. Aí depois veio o Windows 8.0, também não deu muito certo. Aí eles colocaram 8.1. 8.1 foi uma correção do 8.0. E depois nós paramos praticamente no Windows 10, que é um programa muito bacana. Gente, cada um deles tem algumas características, mas a estrutura principal eles não mudaram. Então, se você conhecer bem, ou se você conheceu bem o Windows 98, você teve muita facilidade para lidar com todos eles, tá bom? Eu tive a oportunidade, a felicidade de começar a trabalhar com informática antes de existir o programa Windows. Eu comecei na época do MS-DOS. Então, se vocês conversarem com os pais de vocês, ou sei lá, com pessoas de mais idade aí, vocês vão perceber como que eles falavam, como que era naquela época, tá bom? Eu aconselho quem queira entrar nessa área, sistema operacional é uma coisa que você precisa investir conhecimento nela. Seja Windows ou seja Linux. Uma coisa vai puxar a outra. Se você estudar Linux, ou se você estudar muito Windows, você vai ter que conhecer muito do computador. E automaticamente você vai começar a ver isso daqui, ó. Você vai aprender a programar. Aprender a programar é aprender a escrever para o computador. E isso é muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito disso, tá bom? Outros detalhes sobre isso, pessoal, eu vou tirar de forma presencial nas aulas com vocês, tá bom? Gente, ó, vamos fazer então o seguinte, lembrando aí, quem entrou no meio da aula, na semana que vem, no dia 7, sexta-feira, não teremos a nossa aula online. Se Deus quiser, na semana que vem nós teremos a aula presencial. Eu, professor Orlando, estarei dando aula aqui na unidade da Penha. Quem for estudar em São Mateus vai ter aula com outro professor lá de São Mateus, tá bom? Eu quero agradecer aqui a Taluane, ao Iago, que sempre esteve comigo aqui, né, Iago? A Andressa, o Daniel, a Haile, Simone, o Carlos. Quero agradecer a Fernanda, o Luciano, a Mariana, o Matheus Henrique, que eu acho que sempre esteve com a gente aqui, a Melissa sempre esteve com a gente, o Paulo, o Pedro Henrique, que teve, acho que, quase todas as aulas, e o Wesley também teve praticamente em todas as aulas, se eu não me engano. E a Rose, tá bom? Pessoal, novamente, mais alguma dúvida aí que eu possa ajudar vocês? Temos mais uns minutinhos, pessoal. Professor, tipo Oi, assim, como é que se abre, pode falar.
abre o Windows tipo assim, no PC. Como eu Windows fiz 10, aqui que eu como te abre o mostrei, tipo isso, eu queria saber. você está falando Tipo como eu te isso. mostrei aqui, Eu Iago? não dá pra entender. Ah, tá. Você está falando da forma como eu mostrei aqui, Iago? É isso? Tipo isso. Você Legal, conseguir, legal. você abriu outro. Iago, eu consigo abrir no meu computador 3, 4 Windows, por causa da memória dele. Ô, Iago, dá uma olhada aqui, ó. Vou dar um zoom para você ler aqui, tá bom? Vai ficar gravado, tá bom? Mas vou dar um zoom, ó. Ô, Iago, eu estou usando um programa chamado VMware Workstation. Esse programa aqui, Iago, ele permite eu criar uma máquina virtual, tá vendo, ó? Create a new virtual machine. Vou criar uma, Iago. Eu vou criar uma máquina, Iago, chamada Iago aqui, ó. Eu vou criar ela agora, ó. Eu vou dizer para ele que eu vou usar um sistema Windows 10 aqui nele, ó. Você tá vendo, ó? Eu estou escolhendo o sistema que eu vou usar. Eu vou falar para ele que eu quero usar aqui um Windows alguma coisa. Esse processo todo com detalhe, Iago, depois você pode perguntar para o seu professor, ele vai te informar. Ou então, se você falar comigo no privado lá, se você falar, professor, você falou que ia falar comigo e tal, aí eu vou te atender no privado e te dou detalhes. Mas estou fazendo aqui rapidinho, Iago, ó. Vou criar uma máquina com Windows 10 e ele quer criar a máquina Windows 10. Eu vou chamar ela Windows 10 Iago. O que ele vai fazer, Iago? Ó, ele vai criar uma máquina virtual para mim com HD virtual, com memória virtual, tá vendo? Ó? E eu dei um finish. Ele está criando um disco virtual para colocar o programa, o sistema Windows 10 dentro desse disco virtual. Ele é virtual. E vai aparecer aqui depois, Iago, ó, um Windows 10 Iago. Quando eu abrir ele, ele vai permitir, e aí é o interessante, Iago, eu vou ter que instalar o Windows 10. Ele não vem com o Windows 10. Apesar de eu ter dado o nome para ele aqui, ó, ele ainda vai ter que instalar, eu vou ter que configurar, depois eu vou poder instalar o Google Chrome, eu vou poder instalar jogos nele, tudo normal, entendeu? Esse programa, ele é fantástico, no sentido da gente desenvolver conhecimento, entendeu? Ele é um programa bem simples, ele é só isso que eu estou te mostrando. Ele está terminando aqui. Bom, gente, a nossa aula deve fechar daqui a alguns minutos. Iago, vamos ver se dá tempo de concluir. Eu tenho 2, 3 minutos aqui, eu acho que ele dá para finalizar. Se ele finalizar, Iago, você vai ver uma máquina virtual chamada Iago. Mas quando eu entrar nela, ela não vai abrir o Windows, tá? Porque ainda não tem o Windows. Ele vai esperar que eu instale o Windows. Professor, Oi. como que se abre o celular embutido? Ah, então, aí a gente entra numa outra questão muito bacana. Pessoal, é o seguinte, ó, alguns equipamentos não permitem que vocês troquem o sistema operacional, tá bom? A gente dá esse nome aí de programas embarcado. Então, um celular como esse aqui, ó, eu consigo atualizar o software dele, eu consigo fazer uma série de operações, mas eu não consigo simplesmente tirar o Android aqui e colocar um outro sistema ou uma outra versão do Android que não seja programada pelo fabricante, tá bom? E aí, professor? Iago, quando eu falo embarcado, Iago, é que o programa foi feito e gravado especificamente para ele. Você não consegue modificar ele porque ele está no chip. Entendeu? O celular, o smartphone, Iago, ele ainda é flexível. Ele permite que você faça uma série de ajustes de programa, mas tem alguns equipamentos que não permitem, tá bom? Vou te dar algum exemplo, ó. Vou te dar um exemplo, tá bom? Por exemplo, um drone. Um drone, ele geralmente vem com um programa embarcado. Você não consegue modificar ele, tá bom? Iago, não sei se você está vendo minha tela ainda aí. Ele abriu a máquina virtual Iago e ele está sugerindo a instalação do Windows 10. Olha que bacana. E aí, se eu prosseguir aqui, ele vai instalar o Windows 10 na minha máquina virtual. Beleza? Vamos parar por aqui, Iago? Pode ser, professor. Tá bom. Depois, se você quiser detalhes, Iago, não tem problema. Eu te passo, inclusive até o programa, depois eu te passo, se você quiser, não tem problema nenhum, não. Se você tiver computador em casa, dá para fazer esse ambiente aí. Pessoal, obrigado, um abraço a todos, tá, gente? Foi muito bom ter as lives com vocês aí, tá ok, gente? Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Valeu, pessoal? professor. Tchau. Valeu.
Tchau, Até professor. mais. É.